Como tem sido a sua oração? Você tem rezado o Pai Nosso com aquele jeito de intimidade ou muitas vezes tem se encontrado disperso na oração? Vamos falar um pouquinho sobre isso na meditação de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria podermos juntos percorrer sempre esse itinerário com a Palavra de Deus. Agradecer a cada um que tem participado diariamente. Estamos aqui na Capela Nova, agora aqui em casa, na Casa dos Adoradores em São Roque. Então, graças a Deus, terminamos uma parte da reforma. Então, a principal está pronta, por isso vocês agora vão ter este novo cenário, o cenário aqui de casa. Quem ainda não conhece nossa casa está convidado a estar aqui conosco também. Bom, quero agradecer a todos que contribuíram para que esse projeto dessa capela, esse lugar mais digno para Jesus, pudesse ser oferecido. Muito obrigado a vários de vocês que também ajudaram, as pessoas que contribuíram, seja com a oração, seja financeiramente, meu muito obrigado. Quero pegar com vocês Lucas, no capítulo 11, do versículo 1 ao 4, que diz o seguinte: Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou aos seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dai-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoai-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. Uma palavra que vai realmente nos levando a essa dimensão da intimidade ali com Jesus, a intimidade dele com o Pai. Uma expressão que realmente cada um de nós queremos viver, a expressão de entender aquilo que Deus está nos convidando a viver, a saborear, aquilo que o Senhor está mesmo colocando dentro dos nossos corações como um caminho de santidade, como um caminho de olhar para o Pai e compreender. Isso, lógico, muitos santos passaram essa expressão. Tem um acontecimento que é muito célebre, né? Vai ser narrado por alguns autores, de que muitas vezes as pessoas pegavam São Francisco orando ao Senhor, né? Falamos agora há pouco tempo deste grande homem, deste que festejamos. Ele orava ao Senhor e muitas vezes as pessoas ficavam: mas como que ele ora? Como é que ele faz? Como ele vive, né? Afinal de contas, nós queremos orar como ele. Era um pouco aquilo que os discípulos, olhando para Jesus, queriam pegar, como ele ora, como ele vive essa intimidade. Bom, e aí, Frei Leão ali um pouco escondido, começa a perceber a oração de Francisco que diz: Pai, Pai. E não continua. Apenas uma pequena expressão, um pequeno Abba, uma pequena palavra, o Pai. Quando faz isso, já entra naquela dimensão de intimidade, de relacionamento, de profundidade. Santa Teresa d'Ávila, porém, vai dizer que muitos que chegam a essa dimensão da união falam poucas palavras, ou seja, é como que falasse palavras meio sem conexo, sem ligação, porque é como um júbilo, é como palavras de criança que vão expressando ao Pai aquela dimensão mais profunda. Tem sido assim a sua oração? Mas muitas vezes a nossa oração acaba sendo uma mera repetição, e isso nós precisamos aos poucos realmente passar para uma dimensão mais profunda na nossa oração. Uma oração que é relacional, uma oração que realmente nos leve ali àquela intimidade. Bom, e aí precisamos passar desta oração que simplesmente é de boca, vocal, para uma oração mais interiorizada. E ali precisamos também entender, porque muitas vezes a gente pode até interiorizar, mas o relacionamento que nós estamos construindo não é afetivo com Deus, mas às vezes é afetivo conosco mesmo. Quero pegar com vocês um pouco da primeira leitura para expressar o que eu estou dizendo.
A palavra da primeira leitura está em Jonas, no capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Jonas tinha sido enviado ao Senhor para pregar, em vez de ir pregar onde devia, foi para o lado contrário, ou seja, saiu totalmente. O Senhor vai ao encontro dele, acaba que o navio onde ele está sofre uma tempestade, essa tempestade vão jogar ele no mar, ele pego por uma baleia, né, a expressão, de um grande peixe. Esse grande peixe joga ele na direção que ele deveria, vai em Nínive para fazer esse anúncio que ele não queria, deveria caminhar 3 dias, só caminha 1. E aí, por fim, só fazendo isso, ainda contra o seu gosto, Deus acaba dando a graça de essa cidade ser salva, porque o povo de Nínive se converteu. E aí, nós temos essa oração aqui final de Jonas. Olha o que Jonas fala. Esse desfecho, ou seja, a salvação do povo de Nínive, a não destruição, causou em Jonas uma profunda mágoa e irritação. Orou então ao Senhor, dizendo: peço-te que ouças, Senhor, não era isto que eu receava quando ainda estava na minha terra? Por isso antecipei-me, fugindo para Tarsis. Sabia que és um Deus benigno e misericordioso, paciente e cheio de bondade, e que facilmente perdoa a punição. E agora, Senhor, peço-me que tires a minha vida. Para mim é melhor morrer do que viver. Porque ele não tinha acontecido o que ele tinha profetizado, as coisas não aconteceram como ele queria. Não foi a resposta que ele esperava de Deus. Por mais que ele dissesse: Deus, tu és um Deus de misericórdia, por isso eu não queria, porque você vai fazer aquilo que eu receio que o Senhor faça. Entende que há uma relação de afeto, até de ira, né? Aqui vai dizer que ele ficou magoado, irritado com Deus, porque se tem um sentimento em relação a Deus. Mas esse sentimento é um sentimento por quê? É um sentimento porque ele tem um afeto especial por ele mesmo. Talvez uma das coisas que mais nos atrapalham na vida de oração é o nosso afeto por nós mesmos. Estamos ali diante do Senhor, começamos o nosso texto, rosário. Quantas vezes você não sabe nem se rezou aquela dezena ou não, se não sabe se contemplou ou não, tem que voltar porque contemplou errado. Muitas vezes se perde, não sabe se rezou 5 Ave Maria, se não rezou. Quantas vezes você rezou e nem lembra se rezou direito. Tudo isso porque muitas vezes estamos afetivamente ligados aos acontecimentos da nossa história, da nossa vida, e nós vamos tornando, em vez de centralizar o Santo Terço naquilo que é Jesus, porque o terço, nós podemos dizer que ele é cristocêntrico. O que é cristocêntrico? Tem como centro Jesus. Mas aí começa nós estarmos no centro, temos uma ligação afetiva com aquilo que nos falam, com aquilo que nos colocam, com aquilo que são as nossas reputações, a nossa honra, e esquecemos da honra de Deus, esquecemos deste amor. E quando os santos oram, você percebe assim, as poucas palavras e o muito amar a Deus. Então, Pai, e aí aquilo se torna a oração de Francisco. Aquelas palavras sem nexo se tornam a oração de Santa Teresa d'Ávila. Aquele gesto de amor e de oferecimento, sempre pensando em Deus, nas pequenas coisas, se torna a oração de Santa Teresinha. Como tem se tornado a nossa oração? Deus nos ensinou a orar. Ele nos deu o caminho, mas será que nós temos o caminho, mas esquecemos para onde nós temos que ir e ficamos dispersos e acabando às vezes até indo sem perceber pelo caminho errado, pela direção errada? Bom, pensamos um pouquinho naquilo que você tem vivido como oração. Primeiro, passem sempre a orar. Rezem o rosário, rezem ao Senhor. Comecem pela oração que nós chamamos de vocal, mas vai criando uma relação afetuosa, cujo centro é Jesus e cujo o desejo maior é fazer deste caminho uma oferta ao Pai, através justamente de Jesus. Pense um pouco nisso,
Vamos juntos, que Deus nos abençoe nesse itinerário com a palavra de Deus, que também quer nos ensinar hoje a rezar, como nós temos orado. Deus vos abençoe e te espero amanhã para mais uma meditação da palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.